Eu gostaria de convidar você a lermos o livro de Êxodo, no capítulo 32. Livro de Êxodo, capítulo 32. Nós vamos ler sobre o episódio ali do bezerro de ouro, né? No início do capítulo, versículo 1º em diante, diz assim: Vendo o povo que Moisés não desceu logo da montanha, foi ter com Arão e disse-lhe: Olha, faz-nos ídolos, para que tenhamos deuses que nos guiem, pois não sabemos o que foi feito desse Moisés que nos tirou do Egito. Arão, então, ele toma uma decisão de consentir com o pedido do povo, e ele então diz o seguinte, o que está no verso 2 em diante: Dei-me os vossos brincos de ouro, respondeu-lhes Arão. Assim fizeram todos, as mulheres e os filhos e as filhas. Arão fundiu o ouro, moldou-o, dando-lhe a forma de um bezerro. E o povo exclamou: Ó Israel, aqui tens os teus deuses que te fizeram sair do Egito. Quando Arão constatou o quanto o povo tinha ficado feliz com aquilo, construiu um altar defronte do bezerro e proclamou: Amanhã haverá uma celebração dedicada ao Senhor. Senhor aqui, no verso 5, deveria aparecer com letra minúscula, porque o Senhor aqui é o Senhor que eles haviam pedido, e essa festa seria feita ao Senhor bezerro que eles conclamavam como sendo aquele que os haviam tirado do Egito. Assim, logo de manhã cedo, levantaram-se e começaram a oferecer holocaustos e ofertas de paz ao bezerro, aquele Senhor, do verso 5, o ídolo. Por fim, o povo descansou a comer e a beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Depressa, desce imediatamente, porque o teu povo, que trouxeste do Egito, está a corromper-se. Desviou-se e rapidamente abandonou as minhas leis. Fizeram para si um bezerro, estão a prostrar-se em culto e a sacrificar-lhes, dizendo: Aqui tens os teus deuses, ó Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor acrescentou: Tenho visto como este povo é rebelde e obstinado. Portanto, agora vai-te, porque a minha ira se acenderá contra eles. E destruí-los-ei, e de ti, Moisés, farei uma grande nação. Contudo, Moisés implorou ao Senhor, seu Deus, que não fizesse isso. Senhor, rogou ele, por que está a tua cólera tão ateada contra o teu povo, o povo que tiraste da terra do Egito, com um poder tão grande e com tão formidável milagres? Os egípcios acabarão por dizer: Deus levou-os até as montanhas para os assassinar, destruindo-os na terra. Desiste da tua ira, desse tremendo mal que estás a planejar contra o teu povo. Lembra-te do que prometestes aos teus servos Abraão, Isaque e Israel. Aqui uma referência a Jacó. Pois que juraste sobre ti mesmo: multiplicarei a vossa posteridade como as estrelas do céu, e dar-vos-ei toda a terra que prometi aos seus descendentes, e possuí-la-ão para sempre. Então o Senhor desistiu do seu intento e poupou-os. Assim Moisés desceu da montanha, levando nas suas mãos os 10 mandamentos escritos em ambas as faces das 2 placas de pedra, porque Deus mesmo escrevera os mandamentos nas pedras. Quando Josué ouviu o barulho lá de baixo, do povo que gritava, exclamou para Moisés: Parece que se estão a preparar para a guerra. Mas Moisés replicou-lhe: Não são nem gritos de vitória e nem de derrota. Estão somente a cantar. Quando chegaram perto do acampamento, Moisés viu o bezerro e toda aquela gente
dançando, se encolerizando, lançou ao chão as placas de pedra que se quebraram ali no sopé da montanha. Pegou depois do bezerro, lançou ao fogo. Quando o metal se fundiu, meteu-o em pó e espalhou na água, fazendo o povo beber. Depois disse Arão: o que foi que te fez o que te aconteceu para fazer a este povo, para que trouxesse um tão grande pecado sobre eles? Não fiques assim tão indignado, respondeu Arão. Sabes bem como este povo é inclinado para o mal. Eles me disseram: faz-me ídolos, para que tenhamos deuses que nos guiem, pois não sabemos o que foi feito a este Moisés que nos tirou do Egito. E eu disse-lhes: tragam-me o que tiverem em ouro. Eles assim fizeram, lancei ao fogo e saiu este bezerro. Então Moisés, vendo o povo que estava desenfreado, servindo de escárnio aos seus inimigos, porque Arão os tinha deixado chegar àquele estado, pôs-se à entrada do campo e exclamou: quem é do Senhor, venha para mim. Todos os filhos de Levi se juntaram a ele. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ponham as vossas espadas, percorram o campo, durmam ponta a outra e matem mesmo do vosso irmão, do vosso amigo, do vosso vizinho. Eles saíram, fizeram e morreram naquele dia cerca de 3.000 homens. Moisés disse-lhes: hoje vocês consagrem-se para o serviço ao Senhor, porque souberam obedecer-lhes, mesmo quando isso significou matar os vossos filhos e irmãos. Por isso, ele vos abençoará grandemente. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas eu vou voltar à montanha, ao encontro do Senhor, e talvez consiga obter-vos o seu perdão. Assim Moisés voltou ao encontro do Senhor e disse-lhes: este povo cometeu um grande pecado, chegando a fazer para si um Deus de ouro. Mas agora peço-te que lhes perdoes, senão risca-me do teu livro. O Senhor replicou a Moisés: aquele que pecar contra mim é o que será riscado do meu livro. Agora vai, leva o povo para o lugar que te disse, e garanto-te que o meu anjo irá à vossa frente quando vier visitá-los. Castigarei o povo pelo seu pecado. E o Senhor enviou uma grande praga sobre o povo por causa de terem adorado ao bezerro de Arão. O bezerro que Arão havia feito para eles. O que aconteceu ali, meus irmãos? O que é uma liderança? Aqui nós vemos o modelo de dois líderes, ok? Dois tipos de líderes. Um líder que pareceu aos olhos do povo, uma pessoa dura, uma pessoa que havia quebrado as tábuas que o Senhor havia confiado, não é a ele, e um outro líder que parecia consentir com as necessidades do povo. Coitadinho do povo. É isso que o povo precisa. Veja qual a descrição que Ellen White faz nesse livro aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 300, ela diz assim: quando Moisés viu a idolatria de Israel e sua indignação foi assim despertada por seu vergonhoso esquecimento de Deus, ele lançou por terra as tábuas de pedra e as quebrou. Arão permaneceu mansamente ao lado, suportando a censura de Moisés com louvável paciência. O povo estava encantado, e a palavra que Ellen White usa no inglês é charmed, é um encanto, enfeitiçado. Eles estavam encantados com o espírito amável de Arão e estavam desgostosos com a severidade de Moisés. Mas Deus não vê como o homem vê. Em 1 Samuel 16, 7, diz que Deus não vê como o ser humano vê. Ali na escolha de Davi como rei,
não é? Primeiro apareceram aqueles que eram os mais promissores, e então Samuel, pensando que era um desses, sempre achava, poxa, esse é bonito, esse é forte, esse parece ter talentos. Com certeza é esse que o Senhor escolheu. E Deus disse, o Senhor não vê como vê o homem. E então ela continua dizendo, ele não condenou o ardor e a indignação de Moisés em vista da vil apostasia de Israel. O verdadeiro general toma então sua posição por Deus. Viera diretamente da presença do Senhor, onde tinha pleiteado com ele para desviar sua ira de seu errante povo. Veja, antes que Moisés descesse do monte com as pedras, ele já havia se colocado entre a ira de Deus e o povo como intercessor. Ele havia pleiteado. Deus falou, eu vou riscar esse povo da face da terra. E de você eu levantarei uma outra nação. Deus disse, não, Senhor, não faça isso. O que vão dizer os outros a teu respeito? Moisés se coloca, o verdadeiro líder se coloca entre a ira consumidora de Deus para com o pecado e o pecador que merece essa ira, e ao mesmo tempo ele se coloca em proteção do caráter de Deus, não é? E de sua face que será mostrada como um Deus que iria destruir. Ele viera diretamente da presença do Senhor, onde tinha pleiteado com ele para desviar a sua ira de seu errante povo. Agora tem outra obra a fazer como ministro de Deus para defender a sua honra perante o povo e fazer que vissem que o pecado é pecado e a retidão é a retidão. E ela continua dizendo, tem ele uma obra a fazer para anular a influência terrível de Arão, por causa da decisão que ele havia tomado de consentir dar ao povo aquilo que o povo queria. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi e disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e a cada um ao seu amigo e ao seu próximo. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caiu do povo naquele dia 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isso para ele vos dar hoje uma bênção. Aqui Moisés, ela continua dizendo, na página 301, no livro Testemunhos para a Igreja, define consagração genuína como obediência a Deus. Ergue-se em defesa do direito e demonstrar prontidão para executar o propósito de Deus nos deveres mais desagradáveis, mostrando que as reivindicações de Deus são mais elevadas do que as reivindicações de amigos ou a vida dos parentes mais próximos. Os filhos de Levi se consagraram a Deus para executar a sua tarefa contra o crime e contra o pecado. O que está Ellen White dizendo aqui? Veja, nós temos dois tipos de líderes, ok? Nós temos Moisés. O povo fica encantado com a mansidão de Arão, que se posta ao lado de Moisés, recebendo a repreensão de Moisés por consentir e levar o povo a dar vazão à sua idolatria na fabricação do bezerro de ouro. Mas eles ficam desagradados com a posição de Moisés. Por Moisés se posicionar por aquilo que é reto, por aquilo que era o correto e chamar o pecado pelo nome. Meus irmãos, o que eles não haviam ainda entendido, diz Ellen White, é que antes de Moisés descer e quebrar as tábuas em reprovação pela quebra dos mandamentos que aquele povo estava fazendo em idolatria, Moisés já havia começado a interceder por eles lá no monte, porque Deus disse para ele,
Desce depressa, porque o povo se apostatou, fez um bezerro de ouro, se prostrou e está adorando. Eu vou riscar esse povo da face da terra. E Moisés então diz, não, Senhor, risca o meu nome. Risca o meu nome. Tenha misericórdia de ti. Meus irmãos, qual a diferença da liderança? Que tipo de líder Deus espera de nós? Nós mencionamos que chamar o pecado pelo nome não é sair trombeteando. Existem momentos específicos, existe o lugar específico, existe a forma específica. Aquele era o momento, aquele era o lugar e aquela era a forma que Moisés deveria chamar o povo ao arrependimento. Sabe, nós como líderes, pais, líderes de família, nós temos que dar à nossa família aquilo que eles precisam, não muitas vezes aquilo que eles querem. Como pais, nós temos que propiciar aos nossos filhos não o que eles querem na maioria das vezes. Obviamente existe todo um processo educativo no sentido de fazê-los entender o que é o melhor para eles. Mas dentro do cumprimento desse processo, em alguns momentos nós temos que cumprir a desagradável tarefa de assumir a liderança para poder fazer a correção. E isso não pode ser passado por cima. Mas, muito embora não possa se passar por alto, existe a forma, o lugar para se fazer e o jeito de falar, a forma de se aplicar a correção. Ellen White, ela diz no Patriarcas e Profetas, página 380, ela escreveu as seguintes palavras: conquanto muitos sejam bastante sensíveis à menor censura com relação à sua conduta, são demasiadamente severos ao tratar com aqueles que supõem estar em erro. Ninguém jamais, olha o que ela diz agora, ninguém jamais foi recuperado de sua situação errônea pela censura e acusação, mas muitos são assim mais repelidos do caminho do direito e de Cristo e levados a endurecer o coração contra a convicção. Um espírito de bondade, uma conduta cortês, paciente, podem salvar os que erram e cobrir uma multidão de pecados. Qual era a situação de Cristo quando ele chamava o povo ao arrependimento? Por que é então que Moisés, aqui nesse momento, parece ter um comportamento tão reprovável como o povo pensava? Não é? Não foi Moisés que desceu e quebrou as tábuas? Aquele posicionamento de Moisés naquele momento em que o povo havia presenciado tantos milagres de Deus. Eles presenciavam a coluna protegendo, eles haviam presenciado o mar se abrindo, os milagres de Deus, vários milagres, Deus intervindo com eles. Eles haviam já presenciado o milagre do maná caindo. E eles, meus irmãos, simplesmente, quando Moisés se demora um pouco mais acima na montanha, quando ele fora para buscar a revelação de Deus e trazer para seu povo, o povo simplesmente se esquece de Deus. E eles então estão prontos a prostrar-se diante da idolatria. E era requerida uma ação da forma que Moisés fez. Mas as pessoas não enxergavam. Eles viram aquele líder que consentia com o pecado, e um líder jamais deve consentir com o pecado. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Dar aos jovens da igreja, dar aos nossos filhos o que eles querem em seus desejos pecaminosos, não os firmará em Cristo e nem os firmará na igreja de Deus. Não. Nós devemos dar aos filhos, aos jovens, aquilo que eles precisam. E muitas vezes eles precisam de uma correção, muitas vezes eles precisam de um momento diferenciado. Agora, entre o comportamento, quando nós temos que chamar a atenção dos nossos filhos, primeiro,
a situação é diferente, ela não era coletiva como o povo estava fazendo ali, naquela rebelião da adoração do bezerro, mas a gente tem que chamar o filho, a filha, à parte, e como líderes, ser exemplo de amor, ser exemplo de respeito, ser exemplo de conversação com eles para poder desviá-los do propósito do pecado e ajudá-los a entender que eles precisam voltar atrás no seu comportamento. Então, meus queridos irmãos, o verdadeiro líder, ele é aquele que age como Jesus agiu, como Moisés agiu no momento que ele precisou. Mas existem situações e cada situação tem que ser tratada de uma forma peculiar. Veja o que Ellen White fala sobre a liderança familiar. Ela diz assim: o cabeça da família deve imitar a Cristo. Todos os membros da família se centralizam no pai. Ele é o legislador, ilustrando na própria varonilidade, masculinidade, as importantes virtudes: energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. O pai é em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. A esposa e os filhos devem ser encorajados a unir-se nesta oferenda e também a participar dos cânticos de louvor, de manhã e de tarde. O pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por eles mesmos e pelos seus próprios filhos durante o dia. Tanto os pecados de que se tem conhecimento, como aqueles que são secretos e que só Deus conhece, devem ser confessados. Esse procedimento, zelosamente seguido pelo pai, quando presente, ou pela mãe, quando o pai está ausente, resultará em bênçãos sobre a família. Esse é o verdadeiro sacerdote, esta é a verdadeira liderança. Levar a família, levar os filhos, o cônjuge, a uma presença real e a uma entrega pessoal a Deus. E ela menciona aqui as questões do culto familiar matutino e vespertino. Que nós devemos, como líderes, como pai, e ali a família se centraliza no pai, porque ele foi estabelecido por Deus como sacerdote. Na ausência do pai, diz Ellen White, a mãe assume esse papel. Mas, não importando as circunstâncias, o pai deve assumir esse papel de sacerdote. Por quê? Porque na palavra de Deus ele foi estabelecido para isso. Não foi a mãe que foi no encargo. Obviamente, se está impossibilitado, se o pai está ausente, se ele precisa viajar ou se tem alguma coisa que o impede de estar ali presente, obviamente a mãe ela deve assumir esse papel. A liderança familiar ela foi concedida ao homem por Deus e ele foi investido com esta responsabilidade. E nós devemos ser responsáveis e assumir essa responsabilidade. Deus irá requerer de nós as responsabilidades com as quais ele nos capacita e chama para cumprir. Veja, entre Moisés e Arão, qual seria o melhor líder? Vamos olhar hoje a situação de muitas igrejas, da sociedade, do cristianismo. Não, muitas igrejas falam de salvação em Cristo, falam do amor de Cristo, mas não lidam com as suas congregações, com a juventude da igreja, conforme deveria lidar. Muitas igrejas têm baixado as suas normas, muitos lares têm baixado as suas normas para poder ser conivente com a situação dos jovens. Não, vamos dar para os jovens, vamos dar para os membros aquilo que eles querem, porque senão eles vão afastar da igreja. Isso não segura ninguém na fé. Okay? Ellen White fala, por exemplo, concernente a estudos bíblicos,
e o preparo de uma pessoa para o batismo, que nós lhes prestamos um desserviço quando nós não lhes apresentamos toda a verdade, quando nós não lhes contamos a respeito da verdade plena. E muitas vezes, em muitos lugares, queremos batizar as pessoas de qualquer jeito, sem estar preparadas. Hoje, por exemplo, em muitos lugares, não se trata no voto batismal de muitas das coisas. Café, por exemplo, como já mencionei ontem, não é? Não se trata mais. Cinema é algo tão comum que não se toca nesse assunto com uma pessoa, batiza a pessoa. Nós estamos prestando um desserviço, às vezes com o nosso exemplo, enquanto líderes, enquanto pais, porque não estamos dispostos a chamar o pecado pelo nome. O que é chamar o pecado pelo nome? Não é ser uma pessoa dura, sair usando a internet como instrumento para criticar a igreja, criticar a liderança, criticar a membresia. Não é isso ser um líder de Deus. Deus não nos chama a essa tarefa, a trombetear o pecado dos outros. Nós temos que seguir o exemplo bíblico como líderes, em nossa casa em primeiro lugar, e depois na casa de Deus. Qual é o mandamento para cumprirmos assim? Se virmos que nosso irmão está em pecado, nós temos que ir, nós e ele somente, e lidar com ele, para que se ele ouvir, uma multidão de pecados sejam encobertas e a pessoa seja salva para Cristo. Agora, se ele não ouvir, temos que chamar um mais, chamar os anciãos, os líderes da igreja, conversar com a pessoa, lidar com ele em amor, e se ele não aceitar, então, ir para o outro processo da disciplina, que é basicamente um último recurso para tentar fazer com que a pessoa caia em si e entenda. Esses mesmos processos precisam ser passados. Quando um filho está com erro, a gente não deve chegar duramente com ele, e essa é a nossa tendência. Especificamente nós, enquanto homens, líderes, nossa tendência às vezes é ser duros e repreender. Não. Se nós formos, lembre, bondosos, amáveis e corteses, haverão 100 conversões onde existe uma. E o primeiro campo missionário que nós temos que tratar é o nosso próprio lar. Encarar nossos filhos como candidatos ao reino dos céus, ajudá-los a crescer em Cristo. E muitas vezes, quando eles falham, nós temos que esperar passar aquele momento difícil para depois falar com calma, com tranquilidade e pedir a Deus que nos dê sabedoria para lidar com a situação. E nem sempre, muitas vezes, não é necessário uma correção física, e a correção física depende da idade. Muitas vezes uma boa conversa resolve, um bom exemplo, orar com o filho, abrir a palavra de Deus, aconselhar, dar o exemplo. Isso pode quebrar o coração. O coração amoroso e sensível para interceder pelos filhos pode ajudá-los a desviar-se do caminho que estão tentando seguir ou do erro que cometeram. Em segundo lugar, lembre-se, você já foi criança. Muitos dos erros que as crianças cometem e que nós, como pais e líderes de família, às vezes repreendemos, nós deveríamos nos lembrar que nós somos crianças e que muitos desses erros, às vezes, as crianças cometem de forma involuntária, na ignorância. E nós temos que ser sensíveis com relação a isso. Nós temos que parar e pensar, eu também já fui criança. Eu preciso parar e entender que eu preciso ser sensível. Eu preciso lidar com a criança no nível dela. À medida que ela vai crescendo, ela vai entendendo mais coisas. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que ser o exemplo. Porque o líder dá o exemplo. Qual foi o exemplo que Moisés deu? Qual foi o exemplo que Arão deu? O exemplo de Arão foi um exemplo de apostasia, dando ao povo o que o povo queria. O líder, ele não tem que estar preocupado em ser popular, porque quando ele é chamado para liderar o povo de Deus ou a sua família,
A popularidade não deve ser, o agrado do povo não deve ser aquilo que nos motiva, mas sim cumprir e fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus qual é? Que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Lembre-se, Pai, quando nós somos chamados por Deus para sermos os líderes religiosos da nossa família, Ele não só nos chama e nos capacita com essa tarefa, mas Ele espera também que nós respondamos a esta capacitação e venhamos a tomar as rédeas de controle. Agora, o que é ser um líder familiar como homem? Um líder familiar, o verdadeiro líder, não é aquele que manda e todos têm que seguir e obedecer e vir atrás dele porque ele é o líder, porque ele é o chefe, porque ele mandou. Não. O verdadeiro líder é aquele que vai à frente, aquele que intercede aqui na questão espiritual, aquele que dá o exemplo, aquele que faz. Tem muitos líderes informais na igreja que lideram muito mais do que muitos pastores, que ficam pensando em mandar e dar ordens. Não. Nós não somos chamados para mandar e para dar ordens. Nós somos chamados para indicar o caminho, porque nós aprendemos a conhecer o caminho na prática, na comunhão pessoal com Deus. Então, o verdadeiro líder é aquele que vai à frente, aquele que abre as fronteiras, aquele que dá o exemplo, aquele que faz primeiro. E não aquele que indica o caminho e manda e faz com que as pessoas... Não. O verdadeiro líder, o verdadeiro cabeça, ele é o cabeça porque Deus estabeleceu. Existem algumas características com as quais Deus nos presenteia para que nós possamos ser líderes espirituais verdadeiros. Como é que Cristo, por exemplo, como cabeça da igreja, se relacionou com a igreja? A igreja é a esposa de Cristo e ele deu a sua vida por ela. E nós que somos chamados como líderes e cabeças da nossa família, ou das nossas famílias, nós somos chamados a dar a nossa vida em sacrifício pelo cônjuge, pelos filhos, preservando-lhes a vida espiritual, dando o melhor para eles, tomando o nosso tempo, indo à frente, mostrando o caminho e, em primeiro lugar, sendo fiéis a Deus. Precisamos entender esses característicos. Entender que em determinados momentos, não necessariamente nós vamos deixar de dar. Muitas coisas são boas e nós devemos dar. Mas jamais, jamais o verdadeiro líder, ele dá aquilo que é pecaminoso para seu povo, para seus filhos, para seu cônjuge. Ele tem que se negar a dar essas coisas negativas e se posicionar em relação àquilo que é verdadeiro, puro e honesto. Ele tem que seguir aquilo que Deus espera dele. Esse é o verdadeiro líder. Nós vemos aqui, então, no capítulo 32, dois tipos de líder. O líder reticente, que dá tudo aquilo que as pessoas querem, e o líder firme, que dá aquilo que Deus espera que seja dado. Exemplo, obediência, fidelidade a Deus. Em primeiro lugar, nós temos que fazer. E em segundo lugar, nós temos que dar o exemplo, seguindo o caminho, abrindo as fronteiras, dando a nossa própria vida. Arão, ele deu ao povo o que levou o povo à morte. Moisés voltou no monte novamente, intercedeu pela segunda vez e ele falou: Senhor, perdoa o pecado desse povo, senão o Senhor me risca do teu livro, me tira, mas deixa esse povo entrar. O verdadeiro líder ama responsavelmente, intercede pelo povo, ama no sentido de estar entre a brecha do muro para poder ser reparado. Ele clama entre o altar e o templo para poder interceder pelo povo. De acordo com Ellen White, no culto matutino e vespertino, o pai deve levar a família como líder de Deus, intercedendo pelos pecados da família, pelos pecados do cônjuge, pelos pecados seus próprios, pelos pecados dos filhos
Jó fazia isso, vocês se lembram? Os filhos faziam festa e ele fazia um sacrifício. Ele intercedia para que, se houvesse sido o caso dos filhos terem cometido pecados, ele intercedia por seus filhos. Nós, pais, somos colocados por Deus como líderes para poder interceder por nossa família. Espero que você assuma essa responsabilidade, que entenda quão sagrada é esta responsabilidade que Deus lhe dá e faça o seu possível. E tenha a bênção de Deus, com certeza você vai ter. E nessa liderança, lembre-se, envolve o culto matutino e o culto vespertino. Nós precisamos deixar de pensar que a nossa prioridade é sair cedo para o trabalho e deixar a família à mercê. Não, uma vez ou outra há uma situação atípica que não permite que estejamos presentes. A esposa, então, assume esse papel. Caso contrário, esse é o seu papel. Deus te chamou e você é responsável. Mas Ele não só te chamou e considera você como responsável, como Ele te capacitou e habilitou para cumprir esse papel. Que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração, então vamos abrir para as perguntas. Pode ser? Oremos. Senhor, obrigado pelos minutos que passamos aqui, pelas horas passadas nas outras palestras também. Agradecemos a Ti pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos porque o Senhor nos concede em Cristo a oportunidade de nos achegarmos diante de Ti, apresentar os nossos pecados, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, da nossa família, da nossa igreja, do Teu povo, e interceder por eles. Não porque tenhamos méritos, não porque sejamos alguém recomendáveis diante do Senhor, mas porque o Senhor nos incumbe deste papel, nos incumbe de interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros, para que o Senhor possa sarar a nossa terra, nos perdoar os pecados e derramar as bênçãos do Senhor sobre nós, porque o Senhor é um Deus que odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas que ao mesmo tempo o Senhor não pode abençoar aqueles que têm pecados não confessados e que os guarda e entesoura, porque o manto da justiça de Cristo não é um manto para encobrir pecados não confessados. Mas nós podemos nos achegar diante do Senhor, confiantes nas muitas misericórdias do Senhor, como fez Moisés, intercedendo pelo povo e dizendo: Senhor, tenha misericórdia do teu povo, por conta do teu próprio nome. Tenha misericórdia de nós, Senhor, como pais, como líderes de família. Tenha misericórdia das nossas esposas e também dos nossos filhos e filhas. Dá-nos a paz do Senhor, ajuda-nos a crescer em graça como homens no acampamento de Israel espiritual, para que nós possamos conduzir o nosso rebanho, nosso pequeno rebanho confiado a nós, a nossa família, rumo aos céus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, agora teremos aí as perguntas. Acho que o Jefferson vai nos conduzir, né, Jefferson? Estou aqui já. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite, irmãos. Eu vou aproveitar e colocar aqui duas perguntas que foram colocadas para a gente sobre esse tema que o pastor acabou de comentar sobre a liderança da família. E eu acredito que a palestra foi bem explicativa. Talvez a pergunta até já tenha sido respondida, mas sendo mais específico aqui, nesse caso, o pastor comentou que na ausência do homem, a mulher assume, né? Na ausência do homem, a mulher assume essa liderança. Mas o que fazer quando a esposa discorda, né, e resiste a essa liderança? E ela acaba agindo de forma contrária a essa liderança, ou seja,
comenta até aqui, quando a mulher é mandona, inflexível e não negocia nada em relação a isso. E o homem, como é que fica então o papel do homem nessa situação? Talvez, consegue ouvir? Está ouvindo? Sim. Talvez fica aí a minha sugestão para se promover agora uma programação para as mulheres, para fazê-las entender o papel delas e o papel do marido e cooperar com os maridos. Porque se não for convencida, ela não vai fazer. Agora, em primeiro lugar, lembre-se, se o amor não convence, dificilmente a força ou o argumento convencerá. Não estou dizendo que seja o caso, não estou a pessoa que fez a pergunta, né? Mas os dois precisam entender. Num lar não deve haver o mandão e a obediente, ou a mandona e o obediente. Não é uma questão de cooperação mútua, não é eu mando e você faz. Não é, esse não é o verdadeiro líder, não é o papel. Uma mulher assim precisa se abeberar da fonte da informação. Ela precisa ler livros do Espírito de Profecia que a oriente no sentido de entender o papel dela. Agora, possivelmente fica aí uma sugestão de não é montar um seminário para mulheres e tentar esclarecer e ajudar nesse sentido, porque a gente já detecta um problema aí. Agora, o que fazer? Primeiro, é necessário um diálogo para chegar a um acordo e procurar cumprir esse acordo, certo? Especialmente para o bem dos filhos. Especialmente para o bem dos filhos. Porque uma casa dividida entre si não pode subsistir, ok? Mas fica a minha sugestão para um seminário para mulheres, que eu acho que vai ajudar. Sei que vai dar trabalho, mas... É verdade. Daverne já anota aí para fazer o encontro das mulheres. Tem uma outra pergunta que vale a pena eu ler ela aqui na íntegra, porque eu achei um relato muito interessante e talvez vários se encaixem em algum aspecto, né? Não totalmente, mas tem algumas coisas interessantes. Falando aqui no nosso contexto atual, né? Ele diz assim, eu sei a responsabilidade de ser sacerdote do lar, só que devido à pandemia fui desligado do meu trabalho, então no momento estou desempregado. A minha esposa está empregada, 17 anos, estável, temos 2 filhos pequenos e, consequentemente, as escolas não voltaram por causa dessa pandemia, não há uma previsão de retorno e hoje estou em casa cuidando das crianças e também dos afazeres da casa. E a minha esposa vai para o seu trabalho quase todos os dias, como fica à disposição do sacerdote do lar, formando essa situação acima. E ele acrescenta, faz uma observação, diz assim, que antes da pandemia tínhamos uma vida espiritual muito fraca, relacionamento com marido e mulher fracos, relacionamento com os filhos fraco, organização financeira desorganizada, e durante a pandemia e ter perdido o emprego, ele diz, todas essas áreas, financeira, espiritual, relacionamento com os filhos, cônjuge, melhoraram extremamente da água para o vinho. Como fica a posição do sacerdote no lar? Né? O papel como homem se inverteu nessa situação e quando um quer santificação, eu acho que aqui a pergunta já foge um pouquinho, mas eu já vou emendar. E quando um quer satisfação, um quer santificação e o outro cônjuge não, um quer a vida no campo, o outro não, um deseja ir para o céu e o outro não, o que fazer? Esse é o final do comentário. Na primeira parte aí da pergunta, primeiro, essa é uma situação atípica, não é uma situação regular, certo? Se houve uma melhora, possivelmente como um saiu do emprego, possivelmente, não sei, mas os indicativos mostram que eles devem ter enxugado um pouco as finanças, certo? Qualquer lugar onde você gasta mais do que ganha, você vai ter problema. A minha mãe dizia assim, se você casar com uma mulher gastona, você pode pôr com um caminhão e ela tirar com a colher, vai acabar tudo.
Parece que a medida de uma colher é muito menor que um caminhão, mas a repetição, o gasto, ninguém sobrevive. Tem pessoas que fazem muito mais com pouca renda do que alguns fazem com muita renda. Depende das saídas, dos gastos. Então veja, se ele menciona que melhorou a questão financeira e espiritual e várias coisas, é porque eles conseguiram, com a problemática da pandemia, enxugar algumas situações e ajustar algumas situações. Agora, a questão dele permanecer temporariamente em casa, primeiro, é uma situação atípica. Segundo, mesmo permanecendo em casa, não exime o homem da tarefa do sacerdote familiar. Não exime. Ele tem que exercer essa tarefa. Tendo que cozinhar, lavar, passar e fazer o papel da mulher nesse momento atípico. Eu digo o papel da mulher no sentido de que, na maioria das famílias regulares, o homem sai e passa a jornada de trabalho do dia fora. Certo? E às vezes a tarefa fica para a mulher. É nesse sentido que eu estou falando, não que deva ser uma tarefa que um tem que cumprir assim e o outro não ajudar e não fazer. Esse não é o objetivo, certo? Primeiro, é uma situação atípica. Segundo, dentro da situação atípica, eles conseguiram enxugar algumas coisas, senão financeiramente não teria sido resolvido, porque eles estão tendo uma entrada agora e não duas, como tinham antes, porque os dois trabalhavam, certo? Uma vez que ela está no emprego estável de 17 anos. Então, eles têm menos entrada, só a entrada dela, mas financeiramente estão melhores. Por quê? Porque enxugaram os gastos durante a pandemia. Então, aí entra a questão de orçamento. Segundo, por ser uma situação atípica, o homem não deve deixar de cumprir a sua responsabilidade sacerdotal. Continua sendo o papel dele. A necessidade do culto familiar, de conduzir a família, de levar os filhos a ter uma devoção pessoal, tanto como exemplo, como quanto orientação para com os filhos. Ok? Na segunda parte, se um não quer santificação e o outro quer, veja, aí já entra uma questão, você tem que fazer o seu possível, a sua parte, dar o exemplo, orar pelo seu cônjuge, mas ninguém pode obrigar a outra pessoa a se entregar a Cristo. Primeiro aspecto de Deus no relacionamento conosco, ele nos deixa livres para nos perdermos, ele não obriga. Jesus é apresentado em Apocalipse 3:20 como alguém que está do lado de fora batendo a porta do coração pedindo entrada. Mas ele não força, não obriga. Santificação e busca da salvação é algo de fórum muito íntimo. Obviamente, aqueles que estão num casamento e um dos cônjuges não querem buscar, não pode forçar. Você tem que orar por ele, interceder, pedir a Deus e pedir ao Espírito Santo que faça um trabalho de conversão na vida da pessoa. Porque não é normal uma pessoa ir à igreja, ter uma vida morna e não querer nada com Deus. Esse é um caminho descendente, um caminho de perdição. E precisa ser levado diante de Deus, ok? Agora, quanto à vida do campo, não tem como convencer também. Ambos precisam estar convencidos de que é o melhor. Que não adianta mudar, arrastar um cônjuge para o campo, é como tentar arrastar a mulher de Ló para fora da cidade. Ela pode sair e no processo virar uma estátua de sal. Então tem que ser convencido por amor e pelo entendimento do tempo no qual se vive e a necessidade, especialmente, de se salvar os filhos. Ok? Bom, pastor, chegou mais uma pergunta aqui que eu vou aproveitar e emendar, falando aqui no caso quando os dois, né, tanto o marido quanto a mulher, ficam em casa o dia todo e o esposo faz as atividades como lavar a louça, limpar a cozinha e ainda a parte espiritual. Teria uma orientação no Espírito de Profecia e na Bíblia em que a função da mulher e do homem, algumas atividades, talvez seja atividade
não complementou a pergunta, mas eu imagino Veja, que seja atividades de mulher, atividades de homem, de homem. lavar a louça, cuidar da casa não é uma atividade de mulher, é uma atividade de todos os membros da família. Se ambos ficam em casa, todos têm que fazer. E quando o homem vem do trabalho, ele também tem que ajudar, porque a mulher não é empregada doméstica. Se existe um trabalho mais difícil que tem, que é uma mesmice repetitiva, é cozinhar, lavar, passar e arrumar. Isso é ingrato. Não tem folga sábado, não tem folga domingo, não tem folga dia nenhum. Então são tarefas que precisam ser divididas. Os filhos precisam aprender a dividir e o marido também. A nossa tendência enquanto marido é achar que não, isso é o papel da mulher. Isso não é um papel da mulher. Isso não é papel da mulher. Deus não designou o papel da mulher como serviçal e empregada. Isso não é o papel da mulher. Agora, se ambos ficam em casa, o marido está longe, vamos supor, se ele está longe e ela está em casa o dia todo, obviamente ela vai cumprir maior parte dessas tarefas por conta dele estar fora ganhando pão. Agora, se ambos estão em casa e ambos trabalham em casa com alguma coisa, tem que se entrar em acordo e ambos dividir as tarefas de forma que não venha pesar para nenhum e nem para outro. Porque o homem não é servo da mulher e a mulher não é servo do homem. Ser cabeça não quer dizer ter serviçal abaixo de mim. Inclusive, da forma que Paulo apresenta, Cristo é o cabeça da igreja de que forma? Dando a sua vida por ela em amor. É assim que nós somos chamados para sermos os cabeças da nossa família, como homens, ok? Dando a vida. E não tendo serviçais para lavar, passar, cozinhar, arrumar e cuidar dos filhos, e a gente fica com os pés para cima olhando. Não, isso não é o papel. Então precisa ser repensado. E eu até acho interessante nessa pergunta, ele comenta por estar assumindo os dois papéis, né? Auxiliando nas atividades, além da parte espiritual. Inclusive, a parte Não vai morrer espiritual, por isso. até inclusive a parte espiritual, não teria nenhum problema ter uma escala na família também, na Claro, esposa. Tanto os filhos claro, podem participar claro. ativamente da Deve, organização do altar, né? deve ser envolvido. Não é uma questão de ter uma congregação e só o marido faz. Não, a liderança espiritual não significa isso. O pastor ele não assovia e chupa cana ao mesmo tempo como líder da igreja, mas ele é o líder. Só que existem todos que compõem parte da igreja e participam, tanto membros quanto os líderes, que são chamados os líderes formais, que recebem por isso, ok? E a igreja é o mesmo modelo, ela assume o mesmo modelo, ok? Vamos lá. Mas aqui uma pergunta: como fica o papel de líder e sacerdote quando não é o primeiro casamento? Como lidar nessa relação? A mulher vivia só e tomava as decisões sozinhas e agora tem um marido, mas ainda quer tomar as decisões como era anteriormente. Ela não vive mais só, ela precisa ser convencida disso. Está aí mais a necessidade de outro seminário, porque você entrar num consorte para viver como solteiro não vai funcionar. Já não é mais um, são dois agora. E tem que dividir, não é só a cama, tem que dividir muitas outras coisas. Tem que entender a responsabilidade de cada um. Caso contrário, a corda vai arrebentar. Então a pessoa precisa entender, precisa ler, precisa ter orientação, não é? Porque senão vai ter problema. Uma vez que a pessoa era solteira, não importa se ela veio para o casamento, cada um, sem nunca ter tido um outro casamento, ou se ambos vieram de um casamento prévio, de outro casamento, como viúvos, ou um divórcio que é permitido de acordo com a Bíblia, porque tem casos de divórcio que não são permitidos, e agora tem novas núpcias, precisa entender que não interessa o que ficou para trás. A pessoa precisa assumir as responsabilidades que um casamento demanda, porque caso contrário não vai funcionar. Eu, enquanto casado, eu não posso viver como solteiro. Eu viajo, eu saio para outro lugar, eu continuo casado. E onde eu estou,
Eu sou responsável por minhas ações, mesmo estando longe da minha família. Independente de eu ter a minha família junto comigo ou não. Uma vez que eu casei, eu tenho que assumir todas as responsabilidades dentro do lar e fora do lar, como um homem casado, como uma mulher casada. E nós precisamos entender e assumir esse papel. Obviamente você não vai agora chegar em casa e, não, agora, mulher, eu aprendi que você tem que fazer assim. Não. Por isso que eu digo que agora talvez haja necessidade mesmo de um outro seminário para damas, tá? Para mulheres, esposas. Ainda nesse papel de sacerdote, chegou uma pergunta interessante. Diz assim, como fazer o culto familiar quando se está na casa de não adventistas? E vai emendar já a próxima pergunta que diz assim, como fazer o culto familiar em casa de famílias adventistas que não fazem o culto familiar? Bom, se você está visitando a casa de outras pessoas e você está passando um final de semana ou você está passando alguns dias, recluse-se no seu quarto ou os convide. Diga, olha, nós temos o costume de fazer o culto, vocês querem participar conosco? Eles podem falar sim ou não, tudo bem. Se eles falarem não, façam no quarto. Fala, agora é o nosso horário, nós vamos reunir a família, as crianças e tal, e simplesmente diga, com adventistas ou sem adventistas. Sendo as pessoas, você tem que pagar um preço. Você está na casa de não adventistas, os não adventistas podem fumar, podem beber, podem continuar a vida deles. É a vida deles, você está na casa deles, você não vai proibi-los. Mas você tem que seguir a sua rotina, porque o culto ele independe do lugar. Abraão era conhecido por onde passava pelo altar que ele deixava ao Deus vivo. E as pessoas o conheciam, independente de onde ele estava. Então o culto ele não é circunstancial a lugares ou a situações. Ele é, em primeiro lugar, uma atitude que nós temos do senso da presença de Deus. Isso independe de lugar. Então você tem que continuar com a sua vida. Obviamente, com jeito, você vai chegar. Se a família é adventista, eles já vão ter ali um senso do que é e eles possivelmente vão dizer sim. Se eles disserem não, tudo bem. Você fica no seu quarto, com a sua família, onde você está hospedado e faz. Se não é adventista, você tem oportunidade. Dificilmente eles vão dizer, não, a gente não quer. Eles falam, hoje você oferece uma oração, olha, a gente canta um hino rápido aqui e faz. É lógico que você não vai fazer um culto comprido, ainda por causa das crianças, né? Mas um culto curto. Uma música, uma oração, um pedido, um texto da Bíblia, uma explicação rápida, uma oração, pronto. As pessoas até ficam impressionadas, elas falam, poxa, que legal, vocês fazem isso todos os dias? Sim, nós fazemos todos os dias. Agradecemos a Deus, que é o doador da vida. As pessoas pensam, pô, olha que coisa interessante. Então nós temos que realmente continuar com a nossa rotina, não é? Obrigado, pastor. Uma última pergunta antes da gente passar para o tema da sexualidade. Uhum. Um casal que é missionário e não tem filhos fez uma pergunta, como que essa mensagem de verdadeira educação pode ser aplicado nessa família. Ele até fica na dúvida se pode chamar de família, um casal sem filhos, como um casal pode usufruir das bênçãos da verdadeira educação, mesmo não tendo filhos. Bom, se a verdadeira educação e redenção são sinônimas, eu preciso de redenção, meu cônjuge precisa de redenção, independente de ter filhos. Obviamente que quando tem filhos, isso se estende dos pais para os filhos. E nós temos que conduzi-los nos caminhos do Senhor. Educar para a eternidade não é só para filhos, é para adultos. Enquanto há fôlego, 1 Coríntios 10, 12, quem está em pé, cuide para que não caia. Isso é verdadeira educação. A gente tem que permanecer no caminho, tem que estar sendo o caráter de Deus restaurado em nós diariamente, e isso é aplicável tanto ao homem quanto à mulher. Ao solteiro, que ainda não é casado, ele tem que estar internalizando e praticando as características da verdadeira educação. Daí, quando ele se casa, ambos juntos
Quando tem filhos, a família toda. Mas é uma mensagem para todos, independente de ser solteiro, ser casado sem filhos ou ser casado com filhos, ok? Ok, muito bom. Vamos então ao próximo tema. Vou falar mais baixo aqui para as crianças não ouvirem. Sexualidade. Pergunta: qual a orientação para alguém, um homem, que foi descoberto, pego pela esposa com relação à pornografia? Como ele deve se comportar com ela? O que fazer para que a situação se resolva? Bom, em primeiro lugar, pecado é perdoado quando é confessado e abandonado. Ok? Ele precisa confessar o pecado para Deus com a disposição de abandoná-lo, segundo, confessar ao próprio cônjuge, uma vez que isso daí já chegou ao conhecimento do cônjuge. A única forma de restaurar um problema desses é a pessoa confessar e abandonar. Segundo, você poderia entrar numa outra pergunta. Se é algo que a pessoa fez ou faz sem o conhecimento do cônjuge, ele não precisa confessar para o cônjuge, ele tem que confessar a Deus com a disposição de abandonar e não praticar mais, ok? Mas se chegou ao conhecimento do cônjuge, ele E se não precisa, chegou ao conhecimento do cônjuge? ele tem que confessar a Deus e abandonar. Ele não precisa macular a confiança do cônjuge nele. Ele tem que ir a Deus, confessar o pecado e abandonar, ok? Não necessariamente. Quando a Bíblia diz confessai os vossos pecados uns aos outros, é no sentido de pecados conhecidos, quando se comete contra uma outra pessoa. Eu tenho que ir lá, deixar o sacrifício no altar, voltar e confessar o pecado, receber o perdão daquela pessoa, voltar e fazer o sacrifício. Quando eu cometo alguma coisa que ofende, que macula, que destrói, se é algo que ele fez em segredo ele confessa a Deus e abandona a prática. Agora, não há por que confessar se a pessoa não tem intenção de abandonar. O casamento vai só afundar e vai dar em problema, vai dar em divórcio. Agora, se existe a disposição de ser perdoado, porque agora entrou duas pessoas e ele, na verdade, maculou uma relação. E o cônjuge está desencantado, ok? Ele tem que se humilhar, chegar, confessar e dizer: eu não quero essa vida para mim. Eu quero o perdão de Deus, eu quero a restauração, eu quero o seu perdão, quero que você ore por mim, quero que você interceda e, cortar as amarras que te fazem escravo do pecado. Corte e sacrifique o que for. Senão essas amarras vão te afundar para o lago de fogo e enxofre. Tem que ser cortado. E por amor ao seu cônjuge, por amor aos filhos, por amor a você mesmo, por amor a Deus, rompa com aquilo que o faz um viciado no problema. Mas uma vez que envolve o cônjuge descobriu, tem que ser confessado para o cônjuge. Não com a disposição, então tá aqui, fiz isso. Não, não é isso. É chegar e abrir o problema e às vezes você vai ter que ouvir, tá? Vai ter que ouvir o sermão, vai ter que ser humilde, dar o braço a torcer e clamar a Deus por poder, porque Deus tem poder para libertar. Tem. Quando nós nos abeberamos do poder do Evangelho, a gente descobre que Deus é poderoso. E quando nós pedimos perdão, sabe o que Ellen White fala? Que Deus nos considera como se nunca tivéssemos pecado. Quando nós vamos a Ele com a disposição de confessar e abandonar, Ele nos considera como se jamais houvéssemos pecado. Mensagens Escolhidas 343, também o caminho a Cristo. Ela menciona isso. Então Deus está ansioso para perdoar. Ela diz que não há nada que nós contemos para Deus que venha deixar Deus surpreso. Poxa, estou magoado com você, você fez isso. Não. Deus está ansioso, Deus nos conhece. Ele sabe o que fazemos. Mas nós devemos ir a Ele
com a sinceridade e a disposição de abandonar, confessar e abandonar. E nos apoderarmos da sua força, diz Ellen White, nos abeberarmos de seu poder. Mas o processo do arrependimento é como o processo da igreja. Quando a pessoa peca em público para com a igreja, muitos não fazem. Mas é necessário que ele vá, se ele pecou em público, diante da igreja, e pedir perdão para os membros do corpo de Cristo e dizer: eu pequei, eu falhei, preciso do perdão de vocês. Muitos não vão perdoar porque não entendem, vão criticar e vão falar pelas costas. Esse não é seu papel. Seu papel é confessar e abandonar pelo poder de Cristo. Caso contrário, se você não lavar a ferida, ela vai ficar infeccionada por muito tempo até romper-se num câncer ou em alguma coisa pior, essa ferida. Aqui figurativamente falando, ok? Então esse é o processo. Entendido. Então a esposa realmente não seria a pessoa, não deveria ser comunicada ou usar da confissão, né, desse assunto, mas Caso alguém seja algo em segredo, externo, um pastor, alguém alguém de externo, confiança, alguém de é confiança, aconselhado que faça essa um confissão? profissional não humanista, mas um profissional realmente que teme a Deus, entende o Evangelho, poderá ajudar. Alguém de extrema confiança, porque maldito é o homem que confia no homem. Se for uma pessoa que não é de confiança, ele vai espalhar o problema. E um pecado, ele não deve ser espalhado. Pela Bíblia, ele deve ser encoberto. Sabe por quê? Porque o preço desse pecado já foi pago por Cristo. Eu devo lançar mão, me arrepender e confessar, e lá no céu eu sou perdoado pelo meu sumo sacerdote, pelo meu advogado, por aquele que intercede por mim. Mas precisa haver a confissão e o abandono. Agora, com as partes que estão envolvidas. Como eu já disse, se é algo já público entre ele e o cônjuge precisa participar desse processo de confissão e perdão. Ok? A próxima pergunta que dá a entender que é uma pessoa que está ajudando outra com esse problema, e ela diz assim: como explicar para um homem que a pornografia é semelhante ou até pior que um adultério? Hoje existem pesquisas, inclusive eu acho que o Scott Ritzman, ele tem algumas pesquisas com relação a isso. Aquilo que nós contemplamos, nesse caso da pornografia, por exemplo, o cérebro ele não distingue o real do que é fictício, ok? No entanto que uma pessoa, quando ela está naquele êxtase do vício, é como se ela estivesse num coito, no momento do coito, ok? E a sensação que ela emite para o próprio corpo é como de uma relação, então é como um adultério. Um homem que busca pornografia, ele está quebrando a fidelidade do casamento, porque ele não deveria fazer aquilo. Jesus não disse que se um homem apenas desejar uma mulher em sua mente, ele já adulterou com ela? Se uma pessoa se irar contra seu irmão com desejo de matá-lo, ele já cometeu o homicídio? Porque a lei é espiritual. E hoje, obviamente, pela própria ciência, se explica que o fato da pessoa contemplar determinadas coisas, para vocês terem uma ideia, Ellen White diz que nós não deveríamos nem, ela usa a expressão news, que nós não deveríamos ficar vendo os news, as notícias, desculpa a expressão que eu vou usar, a bagaceira que tem hoje na sociedade, porque quando a gente fica contemplando essas coisas, nós estamos sendo formados pela contemplação. Agora imagine uma pessoa que presencia esse tipo de cena mensalmente, semanalmente, diariamente, ele está sendo formado, ele está destruindo a sua capacidade de controlar os desejos carnais. E nós temos que ser controlados pelo Espírito. E se ele vai praticando isso constantemente, ele vai silenciando a voz do Espírito. E isso é equiparado a um adultério espiritual. E a nossa mente não separa. A pessoa que contempla isso é como se ele estivesse realmente no ato daquele adultério. Ok? Outra pergunta aqui: ejaculação noturna, entre parênteses, dormindo,
É Uhum. pecado? Se a pessoa é casada e está acontecendo, tem algum problema na relação, não é normal, ok? Agora, eu não digo que seja pecado, mas geralmente é uma válvula que não se extravasa facilmente, a menos que a pessoa coloque pensamentos, imagens na cabeça que o leve. Eu não estou dizendo que toda vez que isso acontece, seja algo assim para um solteiro, por exemplo, que às vezes, principalmente na parte da adolescência, quando tem muita hormonação, o corpo vai extravasar. Agora, quando envolve imagens e tudo, é porque a pessoa possivelmente está acumulando imagens que são sensuais na cabeça que vão levar a isso. Okay? Então, a pessoa tem que ver as causas. Se ela pensa sempre no que é puro, no que é justo, no que é reto, no que é honesto, isso possivelmente não será algo que, pelo menos frequentemente, irá acontecer. Se é casado, Paulo diz que o marido e a mulher não devem se privar daquilo que é direito, porque é um direito, é um dever do cônjuge dar-se a este consorte e é um direito do cônjuge casado ter o seu direito. Obviamente não é obrigatório, tem que haver em consenso, Paulo diz. E ele diz: se vão abster-se, que seja por pouco tempo, para a oração, para que o diabo não encontre motivo em vós. Então, tanto a mulher tem que cumprir o seu papel quanto o homem. E se está havendo isso, possivelmente, entre casados, se está havendo, por exemplo, o que é chamado de poluição noturna, que é o termo técnico que se usa, na verdade, talvez esteja, ou estão orando muito, ou está havendo uma falta de comunicação para que haja essa interação, né? Para a qual Deus criou o ser humano, que não é só para a questão da reprodução. Então precisa ser cumprido o papel marital, né? Tem que haver uma conversa e procurar. Obviamente tem períodos que a pessoa está impossibilitada, tem um período menstrual, etc. Ou às vezes numa enfermidade, não é? Que um dos dois esteja passando e não está tendo uma, especificamente se é a mulher, porque no caso da poluição noturna acontece mais com homens, não com mulheres, mas o marido está impossibilitado de ter por conta de uma enfermidade prolongada da esposa, ele tem que se redobrar em oração e pedir a Deus. Não há desculpa, não, vou pular a cerca uma vez ou outra porque meu cônjuge está enfermo. Não, não. Ele precisa continuar cumprindo o papel do casamento para o qual foi chamado, na enfermidade, na prosperidade, não é? Em todos os aspectos, na bonança, na abastança, na pobreza, em todos os aspectos precisa ser cumprido o voto matrimonial, tá bom? Pensando ainda nessa impossibilidade feminina, talvez indolência ou outra impossibilidade, tem uma pergunta aqui que diz se é errado ou pecado a esposa masturbar o marido em situações de indisposição, mesmo que raramente. Não é normal, não deveria, né? Tem que ser corrigidas as situações que levam a isso, porque não é um comportamento normal, ok? Tem muitas mulheres que têm sempre a desculpa da dor de cabeça e etc., mas ao mesmo tempo quer segurar o marido, isso não segura. Ela precisa corrigir os problemas e cumprir o papel para o qual foi chamada. Salvo, como disse a vocês há pouco, numa situação de enfermidade que impossibilita, o que pode ocorrer. Que pode ocorrer. Mas na maioria das vezes é questão mental e não física. Poucas são as questões físicas. E as questões mentais, emocionais, traumas, etc., tem muitas pessoas, muitas mulheres que trazem caso de abuso, não estou dizendo que é o caso, não é? E ficam sempre indispostas, precisam ser tratadas, precisa ser corrigido. E o primeiro aspecto para a correção disso é o perdão de Deus. O segundo aspecto, às vezes, é procurar a ajuda de um profissional.
Repito, nunca um profissional humanista, um profissional convertido, cristão, que vai conduzir a pessoa para Cristo, para que ela entenda que o perdão de Deus pode ajudar no processo aí, tá? Então não é normal ficar, então eu quero segurar o marido, então eu dou esse tipo de satisfação, não. Nós não fomos criados para ter autoprazer ou uma outra pessoa ficar transmitindo prazer dessa forma. O homem e a mulher, eles têm genitálias diferentes que foram feitos para esse fim exclusivo por Deus também. Okay? Não é só para urinar e não só para procriar. Então deve ser entendido isso, conversado e chegar a um consenso. Ok? Ok. Uma pergunta que sempre aparece nesses temas que é em relação ao sábado. Se sábado pode ter relação sexual. Essa pergunta, por que eu ri? Desde a minha época de seminário saía essa pergunta. Alguns professores diziam sim, outros diziam não. Ok? Essa é uma questão de fórum íntimo, mas eu acredito que 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Okay? Eu não estou dizendo que é pecado, que eu tenho uma coisa comigo. Na dúvida, nunca ultrapasse. Que você pode dar de cara com uma carreta. Nunca ultrapasse. Eu tenho minhas dúvidas e eu não ultrapasso. Tenho 6 dias. Por que eu tenho que fazer no 7º? Porque deu vontade, porque estava viajando e cheguei logo no sábado. Planeja para chegar antes do sábado. Não, mas, Senhor, eu tinha aqui uma moedinha. Deixa eu ver se a minha moedinha está aqui. O menininho tem 2 moedinhas, né? Aí ele vai e fala para Deus assim, essa moedinha é para o Senhor e essa moedinha é para mim. Aí ele fica brincando com a moedinha, joga as 2 moedinhas para cima, uma moedinha escapa da mão e cai no ralo, cai dentro do esgoto, aí ele vira para Deus e fala assim, Senhor, lá foi a sua moedinha. O que a gente faz nessa alegoria dessa criança? Quando as coisas apertam, a gente quer tirar do dízimo, das ofertas, do Senhor, do que pertence ao Senhor. Senhor, é porque a situação me levou a isso. Então, o que eu quero dizer com a moedinha do Senhor? Nós temos que dar a Deus aquilo que pertence a Deus. Eu, particularmente, não encontro na Bíblia. Esse é um campo cinzento, você não tem ali sim ou não, ok? Mas você encontra vários indicativos. Quais os indicativos que eu encontro, por exemplo? Sexo, as pessoas dizem assim, o sexo é sagrado. O sábado é sagrado, então sagrado com sagrado combina, pode ser feito. Ok? O sumo sacerdócio era sagrado, mas o sacerdote tinha que abster-se do sexo quando ele ia oficiar, antes e depois. Mas ambos não são sagrados? Como o sábado é sagrado, por que ele tinha que abster-se? Então esses são argumentos que eu vejo na Bíblia que é preferível não ultrapassar. Quantos dias eu tenho? Será que é impossível? A pessoa faz todos os dias da semana, vai ficar doente. Agora, por que ele tem que escolher? É porque o sábado está todo mundo relaxando. Tudo bem, a Bíblia diz, não pensarás nem em vossos próprios pensamentos. O camarada não vai estar ali na hora, não é do prazer que Deus deu, pensando, Senhor, Deus seja louvado. A pessoa não vai estar nesse momento. Então, veja, eu não estou dizendo que é pecado, que não é pecado, cada um toma a sua decisão. Eu, enquanto estudioso da palavra de Deus, na dúvida não ultrapasso. Um dia Deus vai me dizer. Mas eu respeito os colegas e aos outros que dizem, não tem problema. Se você faz com a consciência tranquila, meu amigo, então é entre você e Deus. A minha consciência não permite. Então é entre eu e Deus. Tá? Por isso que é fórum íntimo. Nunca vi uma resposta assim. Desde a minha época de seminário, viu? E não creio que vai parar de surgir. Mas é uma pergunta plausível, sem dúvida.
Bom, mais uma pergunta também que é recorrente. O pastor pode ser bem sucinto na resposta. Sexo oral pode? Deixa eu dizer uma coisa. São bactérias diferentes em regiões diferentes. Principalmente para a proteção da mulher. Não se deveria. Ok? E por que os animais fazem? Por que eles se lambem? Porque eles são seres irracionais. Geralmente os padrões que a gente quer impor no próprio sexo, ele é resultado daquilo que nós contemplamos. Você vai, por exemplo, em aconselhamento de casais, as pessoas perguntam, pode sexo anal? Pode? Fazem perguntas assim que a própria vexatória do que é não deveria, entendeu? Nesse caso anal, mas em caso, eu acho que a gente deveria estudar. Existem bactérias da genitália que afetam aqui, e existem bactérias da boca que não são assimiláveis pela genitália, que não deveria haver esse cruzamento. Então existem discussões, existem estudos a respeito na área de biologia e que as pessoas deveriam realmente, não é, se cuidar, cuidar da sua saúde, não é, das suas gengivas, dos dentes, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, ore a Deus e pergunte, Senhor, isso é para a sua glória? E Deus vai dar a resposta para você. Eu não creio que tudo, todos os padrões, Ellen White fala que nem tudo que é acordado entre o casal na recâmara nupcial deve ser feito, porque o mundo não é o nosso padrão. Nosso padrão é da palavra de Deus para cima, e não do mundo para baixo. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, tudo que é amado. Tudo deve ser aplicado. Paulo diz que quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então você mede. Isso, agora, se estivesse perguntando sobre sexo anal, eu ia dizer, ó, esquece, meu amigo, isso é resultado de pornografia. Agora, nesse outro caso, pense e pergunte para Deus, Senhor, é para a tua glória? É um comportamento que eu não me sinto confortável. Okay? Em trazer isso para a recâmara, que Ellen White diz que os anjos velam e louvam a Deus, porque é algo sagrado, então a gente tem que preocupar, né? Ellen White diz que nós não podemos trazer os padrões do mundo para dentro, né? Então, realmente, tenho minhas reservas, ok? Pastor, em que sentido, então, a Bíblia fala de leito sem mácula? Leito Seria sem nesse mácula aspecto? é um leito sem interferência de outros. O nosso leito, ele só deve ser dividido entre nós e o nosso cônjuge, ninguém mais. Nem em pensamento, nem em ato, ok? Eu devo tratar o meu cônjuge como propriedade de Cristo e não como propriedade minha para satisfazer meus próprios desejos. Eu posso estar rompendo ou maculando o leito matrimonial fazendo algo que Deus não me permite fazer. Certo? Então eu preciso realmente, tem pessoas que precisam de tratamento. Tratamento, acompanhamento, confissão, perdão e abandono pelo nível que chegaram. Mas se é uma questão da pessoa ter aprendido alguma coisa que ela precisa desaprender, ela tem orientação suficiente na Bíblia. O Espírito de Profecia fala de tudo. Fala de masturbação, fala de muita coisa que precisa ser corrigido. Então nós precisamos entender que o leito matrimonial é sagrado, a recâmara é sagrada. Ninguém deve penetrar isso, esse recinto sagrado. Eu não estou falando de entrar no quarto ou deitar, não é disso que eu estou falando. Estou falando de penetrar no sentido da intimidade do casal. Segundo, Ellen White menciona que uma mulher não deve abrir com outras os segredos do seu próprio matrimônio. Um homem não deve ficar contando para o outro ali. A gente está fazendo uma pergunta anônima aí, tudo bem. Mas procurar um amigo e contar das intimidades da sua esposa? Não. O marido deve proteger a identidade da sua esposa e a esposa deve proteger a identidade do marido. Certo?
e não quebrar a confiança do cônjuge. E muito menos romper com o vínculo da promessa sagrada. A Bíblia diz que Deus detesta o divórcio. E Paulo diz, venerável seja o leite sem mácula. Qual é o leite sem mácula? Quando eles se unem diante de Deus, ambos são uma só carne. E Paulo fala que se eu me uno com uma terceira pessoa, eu me torno uma outra carne com ela também. E eu quebro o vínculo sagrado que Deus estabeleceu no matrimônio. Então a mídia hoje tem forçado para as pessoas fazerem o que quiserem. Não, nós não somos chamados a isso. Nós temos que honrar e proteger o vínculo sagrado do nosso leito matrimonial. Pagamento das perguntas, até peço desculpas aos irmãos que me mandaram perguntas, não deu tempo de colocar de outros assuntos, até mesmo desse assunto, é uma pena não termos aí todo o tempo para a gente conversar, mas para finalizar, materiais que o pastor poderia indicar, pode ser em português, pode ser em inglês, que falem sobre esse tema da sexualidade, especialmente sobre a pornografia. Seria confiável. Existem muitos. Existe um material do Scott Ritzman que é sobre esse aspecto. Ele tem vídeos excelentes sobre o assunto, ok, lidando com o assunto. Existe um livro, eu não sei se existe em português, Every Man's Battle. É a Batalha de Todo Homem, que fala sobre pornografia, masturbação, etc. Também é um livro excelente, tá? Eu não sei se já foi traduzido em português, inclusive é de pastor adventista aqui na América, mas o Scott Ritzman tem muito material bom nesse sentido. A influência da mídia, a influência da pornografia, como isso atua sobre o cérebro, né? E sobre a espiritualidade, que é muito interessante. Talvez o Davern tenha acesso a esse material, ou tenha um material. Eu levei para o Brasil todo o material dele, eu tinha coleção de vários vídeos sobre educação de crianças, a influência da mídia na mente da criança, etc. E nós passamos para frente lá no Brasil quando retornamos para cá. Eu tinha também comprado dele um pendrive, numa palestra dele, eu comprei um pendrive com todos os vídeos dele, todas as palestras. Perdi o pendrive. Agora tenho que ordenar de novo. Eu comprei na época, mas perdi. Agora, de qualquer forma, inclusive, ele tinha no pendrive, tinha me dado a permissão para usar em palestras e tudo, mas desafortunadamente o pendrive desapareceu. Eu não encontrei. Tinha slides, tinha as palestras, muito bom. Mas é uma fonte de material muito rica. Scott Ritzman. O Davern sabe quem é, tem possivelmente o contato dele, tem como tentar negociar materiais e tal para ser enviado aí para o pessoal que queira. E também é uma pessoa para se convidar para fazer alguma palestra e ser traduzido aí, né, esqueci o nome dele, pelo nosso amigo o tradutor, Rander? O Rander. Um abraço, Rander, desculpa, esqueci seu nome, se estiver ouvindo aí. Mas um nome assim difícil, chique, a gente não lembra tão fácil, né? Mas o Scott Ritzman é uma boa pessoa para palestras, inclusive para materiais. Ele tem muito material produzido em termos de vídeo, com explicações bem didáticas, ele é muito didático. Ele, inclusive, é amigo do Joshua White creio que do Davern também, tá bom? O Davern pode pôr no grupo lá do WhatsApp e o pessoal pegar bem o nome, né? Uhum. E outra indicação que estão pedindo é sobre, pode ser literatura, vídeos, sobre o tema sobre masculinidade, hombridade e sacerdócio. Isso você encontra em Ellen White, tem várias páginas. Eu posso fazer uma seleção e envio para o Davern, e ele, ao ter a lista, ele pode disponibilizar para aqueles que quiserem, né? Mas as minhas pesquisas eu fiz tudo em cima de Ellen White, tá bom? Mas, obviamente, existem autores cristãos e adventistas que tratam esse assunto. Eu posso fazer uma pesquisa e enviar
alguns livros, né? Em português eu não sei. Inclusive eu não tenho livros em português aqui, nós deixamos no Brasil. Trouxemos poucos, eu trouxe alguns que eu carrego há muito tempo, que é esse aqui, o Livro Educação, que eu não desfaço dele, está precisando ser encadernado de novo, mas de qualquer forma é um dos únicos que eu trouxe em português, o restante está tudo em inglês. Mas eu posso fazer me lembra, me manda uma mensagem pelo WhatsApp para que eu possa fazer aí o Davern tem meu contato, eu faço uma pesquisa e posso indicar para o grupo, tá bom? Legal. Vou passar então para o Davern, que vai fazer... Aqui alguém, o Hunter escreveu aqui, ó, estamos traduzindo o The Media Mind, estará em português ainda este ano, que é um material legal. Do Scott Ritzman aí, né, sobre pornografia, The Great Lust. Aí tá traduzindo também o The Great Lust, o Hunter, ou só o The Media Mind? Vê se ele responde, mas possivelmente eles devem estar. Não, The Great Loss não. Então, o sobre pornografia não está sendo, mas é algo que poderia pedir a permissão do Scott Ritzman e fazer a tradução para poder atingir, porque nem todos vão entender inglês, né? Mas é um projeto aí que há uma sugestão para se fazer, porque pelas estatísticas, o número que eu passei para vocês aí, vocês veem que o problema é muito mais numa escala terrível em termos de porcentagem, muito mais do que a gente pensa, até em meio de sacerdotes, né, de pastores. Então, possivelmente seja uma grande tacada aí poder traduzir esse material. Não estou querendo jogar trabalho para você não, Davern. Mas o Hunter já está cuidando disso aí, e nós podemos disponibilizar para aqueles que usam a língua inglesa, a gente pode colocar o link para poder encomendar o material, que realmente é muito bom, nós temos e tem sido uma bênção para nós. E fica aí minha sugestão, sem querer dar mais trabalho, para a questão aí das senhoras, né? Um seminário para tentar esclarecer algumas coisas para as mulheres. Sim, já temos em mente isso, as mulheres já estão se organizando nesse sentido. Tá bom. Estamos às ordens naquilo que precisar. Muito Pastor, embora agora pela distância, mas estamos às ordens, viu? Nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade e a sua dedicação em nos atender e com essas mensagens tão importantes e esclarecedoras a todos nós, homens, líderes de famílias e tão assim, temos uma missão tão importante diante da salvação da nossa família, né? E amém. Nós não temos palavras realmente para agradecer seu empenho, sua dedicação. E fica aqui a nossa oração, não só minha, mas de todos os que estiveram presentes neste encontro. Amanhã nós continuamos ainda, mas a nossa oração de intercessão pelo Senhor, pelo seu ministério e pela sua família, que é tão preciosa para nós. Amém. Deus seja louvado. A recíproca é verdadeira. Obrigado. E nós estamos assim orando muito por vocês, pelo Jonathan, pelo Samuel, pela Angélica, que Deus possa continuar usando muito vocês da maneira como tem usado e atingindo muitas outras famílias. Fica aqui o nosso grande carinho, agradecimento e orações por vocês. Muito obrigado. Deus seja louvado. Amém.